Na madrugada de quarta-feira, dia 25 de fevereiro, faleceu Carmen Ochoa, produtora e diretora de Chaves, Chapolin e do programa Chespirito. Ela foi uma pessoa muito querida e deixou um legado gigante. Só que, infelizmente, a grande maioria dos fãs de Chaves e Chapolin até hoje desconhece o trabalho e a importância da Carmen. Então, hoje é dia de conhecer a trajetória de uma das peças mais fundamentais para o sucesso de Chaves e Chapolin. Então, se prepare para uma belíssima homenagem e vem com a gente. O nome dela era Carmen Ochoa Aranda de Garcia, minha prima. Não, só que não. Nascida no México, ela se orgulhava em dizer que fazia aniversário em 8 de agosto. Ou seja, 8 do 8, 8 del 8. E como se isso ainda não bastasse, ela se chamava Ochoa e era diretora do Chavo del Ocho. Ela nasceu para isso. Nos programas do Chespirito, ela entrou em 1973 no cargo de assistente de produção, como mostram os créditos dessa época. O talento e a organização dela foram suficientes para que, em poucos anos, subisse para chefe de produção e produtora associada. Infelizmente, ela concedeu poucas entrevistas, a gente não tem tantos registros assim da Carmen falando, mas nesse pouco material que a gente tem, percebemos que ela era tipo o braço direito do Henrique Segoviano, diretor do programa. Não é à toa que eles editavam os programas juntos e depois você vai ver umas curiosidades interessantes a respeito disso. E dá pra perceber que a Carmen era uma pessoa muito na dela. Você vê pelas entrevistas a forma como ela se porta, ela é uma pessoa mais quieta e tudo mais. E eu vou te dizer que isso é uma coisa muito comum de quem gosta de comunicação, quem ama fazer TV, cinema, qualquer coisa do tipo, mas gosta da parte de ficar atrás das câmeras. Isso é bem comum. Digo isso até por experiência própria, porque eu trabalhei por muito tempo atrás das câmeras, né, com roteiro e tal, e nem imaginava ficar à frente de câmera fazendo conteúdo e tudo. Depois de 6 anos, a gente se adapta, a gente já se acostuma, a gente melhora. Mas não era ideia mesmo, nem imaginava fazer um negócio desse. Mas enfim, como ela era essa pessoa muito importante por trás das câmeras, muita gente nem imagina que ela quase participou de Chaves. Sim, ela quase foi personagem de Chaves. Conversa! Em 1974, antes de escolher Maria Luísa Alcalá para viver a Malixa, a filhada do seu Madruga, o Chespirito pensou na Carmen Ochoa para a personagem. Imagina só, podia muito bem ser a Carmen vivendo isso aqui. Claro que é uma lagartixa, mas já está morta. É um cadáver. É? Ah! Seu Madruga é meu padrinho. Ah, é? E desde quando? Mais ou menos desde que me batizaram. Não devia ter me falado que ela era uma bruxa. Isso, muito bem. É assim. É que bastava olhar pra ela. Aliás, isso era bem típico do Chespirito, né? Basta se lembrar da Ana Lilian de la Macorra, que viveu a parte mais famosona, que ficou mais tempo no seriado. Em 78, ela sempre era acreditada como assistente de produção. O nome dela estava por ali só nessa função. E no fim daquele mesmo ano, Chespirito virou para Ana Lilian e falou: "Ô, você não quer trabalhar comigo não? Na frente da câmera, não quer fazer uma personagem? Tem uma ideia aqui, ó, que vai caber certinho para você." Ela relutou e falou: "Ah, não sei. Tá bom, vai, vamos aí." E foi assim que nasceu essa parte. Imagina que o meu urso caiu dentro do barril e eu tenho muito medo de tirar ele de lá. No caso da Carmen, a coisa foi diferente porque, obviamente, ela preferiu não fazer. ¿Y vas a ser la prima de la Chilindrina? Yo les voy a contar una anécdota después. No, pero Vas a ser la prima de la Chilindrina. Sí, en lugar de Patty, antes de que saliera Patty, María Antonieta de las Nieves tuvo una propuesta del canal Una competidora. de una competidora en México, y Roberto, como no sabíamos qué iba a pasar con el programa, la autorizó a que se fuera un año, y después Roberto quería que yo entrara como la prima de la Chilindrina, porque además usaba yo lentes en varias ocasiones. Y la estatura, Y la estatura es la misma. Soy como 2 centímetros más alta que María Antonieta. Ustedes pueden verlo. Y realmente lo que pasó es que nunca, yo decía, ¿yo cómo voy a actuar? Eu estou mejor atrás de câmeras. E ela falou dos óculos, mas a parte do convite vai além. Ela tinha uma semelhança geral com a Maria Antonieta de las Nieves, que tinha saído do programa nessa época. Fala sério, vendo as duas, são parecidas, né?
É claro, não tô falando que são gêmeas idênticas, tô dizendo assim, pra ela entrar como prima da Chiquinha, combinaria super, tem um perfil muito parecido. E em 74, a Carmen negou, falou, Robertinho, obrigado, te adoro, mas vou ter que passar essa, me deixa quietinha aqui no meu canto, mas em outros momentos ela apareceu sim. No clássico Ser Pequeno tem as suas vantagens, o corpo do Chapolin, quando ele fica nas pontas dos pés, é dela. Quando você imaginou que nesse momento a Carmen Ochoa era a dublê do Chespirito? Ah, eu nunca. E no filme El Chanfle, ela ainda faz figuração em uma cena de arquibancada. Quando você pensou que nesse momento a galera da torcida era tão importante assim, hein? Em 78, quando Henrique Segoviano sai da série, ela assume a função de diretora de câmeras. Só pra você não se perder na linha do tempo, a gente tá falando de uma época da Narinha de la Macurra ficar como Pati, pouquíssimo tempo depois o Kiko sai do programa, o Ramon Valdez uns meses depois também pede pra sair, só pra você se guiar. E como o Henrique Segoviano sai do programa, ela era a melhor pessoa para assumir a tarefa. Como eu disse, ela estava sempre por ali fazendo tudo ao lado do diretor. Ninguém estava mais preparado que ela. Tanto é que no ano seguinte ela evoluiu no cargo e logo passou a ser creditada na abertura como diretora geral, junto do Chespirito, é claro. E nos anos 80, ela apareceu na abertura a partir de uma caricatura feita por Inácio Amero. E segundo o Edgar Vivar, a ideia de colocar esses desenhos tão marcantes na abertura do programa partiu dela, sabia? Nessa época, a Carmen esteve por trás de gravações muito ambiciosas, como Os Piratas do Caribe, de 82, que foi gravado numa ilha de Verdadinha. Na vida real, a Carmen Ochoa foi casada com Gabriel Garcia, que era um produtor das peças teatrais que o Chespirito fez nos anos 80, como Show de Cabaré e Títere, que, olha, um bom tema de vídeo, hein? As peças que o Chespirito fez. Se você quiser ver, comenta aí. E a relação da Carmen com o Chespirito não era só de trabalho não, pelo jeito eles eram bem amigos. Tanto é que um dos filhos do canal recebeu o mesmo nome do pai, Gabriel, e ele é afilhado do Roberto e da Florinda. Imagina só você falar para os outros, sabe quem são os meus padrinhos? O Chaves e a Dona Florinda, olha que loucura. Quando o elenco fazia shows pela América Latina, a Carmen sempre estava por ali. Ela ia junto e você pode ver nessas imagens que a gente está mostrando que a Carmen era figurinha carimbada. Inclusive, sabe aquilo que eu comentei dela ser parecida com a Chiquinha? Não foi só a gente que pensou nisso não. Tanto é que numa dessas andanças, ela foi confundida com a própria Maria Antonieta de las Neves. E a experiência deve ter sido meio traumatizante, pelo jeito. En algún momento estábamos en Machu Picchu, íbamos de Cusco a Machu Picchu, como pues todos cuidaban a los actores y yo traía mis lentes y la estatura era la misma y el pelo era corto, de repente empezaron todos a entrar para el tren para ir a Machu Picchu y yo traía mi Cosco, ¿cómo se llama el jorongo? Pero no es el... No, es el peruano. Sí, sí, la ruana. La ruana, y de repente me empezaron a jalar de la ruana y me estaban asfixiando. Y el que me salvó fue Horacio, porque Horacio se dio cuenta, todos cuidaban a los actores, pero todos me confundían a mí con la Chilindrina. E sim, foi um pouquinho incômodo nessa ocasião. Em 1985, ela se afasta da direção do programa e o último sketch produzido por ela foi Protegendo Carros, gravado em um parque próximo da Televisa. Depois ela se envolveu em outros projetos da Televisa e da TV Azteca e se retirou completamente da televisão. Em 2019, ela deu uma entrevista muito legal para o canal do YouTube do Ramon Valdez, onde conversou com o neto do Ramon e mostrou ter, até hoje, objetos raros da cenografia dos seriados, como a marreta biônica. Que imagínense lo que es tener la oportunidad de tocar uno de las cosas más increíbles que los seguidores del Chavo del Ocho pueden tener entre sus manos, y lo voy a agarrar con tu permiso, ya me puse chinito, que es el chipote chillón original de la serie de Chapulín Colorado. ¿Qué es para ti esto? Un súper recuerdo, porque además, como muchas veces los de utilería perdían las cosas, yo tenía este repuesto, por si no lo encontraba. Y lo llegaron a usar, lógicamente. No, sí. ¿Te acuerdas en qué episodio usaron este? Todos, casi. Nesse papo, ela ainda mostra outros tesouros. Miren esta placa. ¿Estas se las hacía Televisa? No. Las mandaron a hacer ustedes. Sí. Es una placa conmemorativa, pero lo más increíble de todo es que está firmada por todo el elenco. O sea, Chavo,
Rondamón, Chilindrina, Kiko. ¿Esta cuál es? Edgar. Edgar, señor Barriga, Sí. Chapulín Colorado, Horacio. Girafales, Florinda y Popis. Sí. No, hombre, o sea, imagínense, es un tesoro esto. E ela ainda traz muitas informações legais a respeito da direção e produção dos programas. El único momento para editar era de 12 a 6 de la mañana. O sea, era de madrugada Sí. la edición. ¿Tú te quedabas en ese Sí, momento? editábamos Enrique y yo. Ok. Y a veces nos tocaba seguirnos para grabar todo el día. Cuando editábamos, Enrique se dormía media hora, yo me dormía media hora. Y pues yo tenía 24 años. Tenías toda la pila. Sí, Roberto siempre fue un amor conmigo. Pues, tu papá, genial. Siempre se llevó muy bien con todo el mundo. María Antonieta también. Todos se llevaban bien con todo. ¿Qué te acuerdas, por ejemplo, hacia ti? Que te haya dejado de enseñanza o que te hayas reído o algo. Que te acuerdes mucho de mi abuelito por algo. Que cuando estés así solita te acuerdes, ay, don Ramón. El timing que tenía y lo tranquilo que era. Era muy... Te digo que se llevaba muy bien con todo el mundo. Y lo más interesante es que cuando le hice, es que no me tienes paciencia, eso fue porque su hija menor, Paulina, un día llegó y le dijo, papi, es que no me tienes paciencia. Wow. Entonces de ahí salió esa frase. Na série Sem Querer Querendo, da HBO Max, ela aparece principalmente nas cenas de Acapulco e é interpretada por Meiraques Prades. Como aparece o nome dela e fica muito nítido que é a Carmen mesmo nessas cenas, o mais provável é que isso tenha rolado com o aval dela. Até porque, como eu disse, aparentemente ela tinha uma relação muito bacana com o Chespirito, com a família dele, com a Florinda, com todo mundo. Sobretudo com a Paulina Gomes, que foi roteirista da série. E infelizmente, alguns meses depois do lançamento da série, a gente está aqui fazendo esse vídeo a respeito do falecimento da Carmen. A primeira pessoa próxima a divulgar o seu falecimento foi o Edgar Vivar, no X, ou Twitter, chame como quiser. Este foi o nosso último café da manhã juntos. Que a lembrança de nossas agradáveis conversas não se apague. Sentirei sua falta, Carmelita. São tantas lembranças da época em que você era produtora do Chespirito. Um abraço para os seus filhos. Depois desse post, a notícia começou a sair em vários sites. No Instagram, o perfil oficial do Grupo Chespirito comentou: lamentamos profundamente a partida de Carmen Ochoa, uma profissional extraordinária, peça-chave por trás das câmeras, produtora, diretora e uma grande amiga. Obrigado, Carmen, pelo seu talento, sua entrega e sua calidez. Sua marca fica para sempre na nossa vizinhança. Que descanse em paz. E a Maria Antonieta, que nós tanto citamos nesse vídeo, também fez a sua homenagem. Com profunda tristeza, me despeço de Carmen Ochoa, grande produtora e papel fundamental do nosso querido programa Chaves. Obrigado por seu profissionalismo, sua entrega e por tantos anos de trabalho em conjunto. Meus mais sinceros pêsames a toda a família. Descanse em paz. A causa da morte não foi revelada, mas por esses relatos fica muito claro como a Carmen foi uma pessoa muito querida por todo mundo. E um ponto muito importante é que todo mundo destaca o quanto a Carmen era competente, o quanto ela era uma ótima profissional. E esse nível de excelência, com certeza, foi fundamental para o sucesso dos programas do Chespirito. Afinal de contas, ela aprendeu muito ao lado do Roberto Gómez Bolaños. De las cosas más interesantes y que creo que a todos nos enseñó Roberto, fue que la comedia se hace en serio. Y aunque todo el mundo decía, es que te debes de divertir mucho ahí mientras grabas. Y decías, pues me divierto mucho cuando leo el libreto la primera vez. O sea, como 2 semanas antes de grabar. Pero realmente cuando grabábamos era muy en serio. Nos divertíamos porque nos queríamos mucho, porque logramos hacer un grupo muy especial, muy bonito, pero la comédia é essencial. Infelizmente, eu queria estar fazendo esse vídeo em um outro momento, um momento mais alegre, porque já estava na nossa lista fazer um vídeo sobre a Carmen Ochoa já há um bom tempo. Como eu disse, não é tão fácil assim encontrar material a respeito dela. Então a gente estava pegando uma entrevista aqui, uma entrevista ali, a gente estava reunindo tudo que a gente conseguia, dados e tal, para fazer um vídeo legal, um vídeo completinho, do jeito que a gente gosta de fazer. E uma outra coisa é que, bom, não é segredo para ninguém, a gente sempre fala aqui no canal da vontade que a gente tem de ir pro México para gravar um monte de conteúdo. A gente estrutura isso nos bastidores há um bom tempo, ainda no
rolou, mas vai rolar, eu prometo. E eu tava até conversando com o pessoal do canal, com o Igor, com o meu irmão, com uma galera, falando assim, cara, a gente tem que elencar todo mundo que a gente tem que falar, a gente tá fazendo o trajeto e tudo mais. A Carmen tem que ser uma dessas pessoas, vamos tentar falar com ela, vamos tentar saber mais a respeito da vida dela, conversando diretamente com ela, né? E infelizmente não vai ser possível. Mas saiba que a gente tinha essa vontade, a gente queria muito fazer isso. A gente falou, pô, se conseguisse bater um papo com a Carmen, imagina se a gente bate um papo com ela e com o Segoviano, entender como era a produção, direção, os dois juntos por ali e tal. Enfim, é triste, porque a gente queria muito ter feito isso em vida, né? A gente se esforça muito para abraçar tudo que a gente quer fazer, às vezes não é tão simples assim. Enfim, faz parte da vida. E em nome de toda a equipe do Vila do Chaves, nossos mais sinceros pêsames a toda a família da Carmen. Siga em paz. E eu falei bastante também nesse vídeo a respeito do Henrique Segoviano. E talvez você não saiba quem é esse cara. Quem é Henrique Segoviano? Se você não sabe, é hora de você assistir esse vídeo que está aqui do lado. Vai lá conferir, porque você vai saber muita coisa a respeito dele. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.